Em meio à vasta paisagem dos conflitos geopolíticos, poucos capturaram a atenção do mundo com a mesma intensidade que a guerra em andamento na Ucrânia. Ao nos aprofundarmos nas complexidades dos desenvolvimentos recentes, prepare-se para uma jornada pelas areias movediças da estratégia militar e das negociações diplomáticas. Hoje, exploramos as frentes onde as batalhas são travadas e as negociações que ocorrem a portas fechadas. No coração do conflito, o exército russo fez avanços significativos. Entre os desenvolvimentos mais marcantes está a situação em Kursk, onde uma captura notável foi alcançada pelas forças russas. Ao desvendarmos essa narrativa complexa, devemos também considerar os diálogos envolvendo a Ucrânia, os Estados Unidos e a Rússia, que sugerem a possibilidade de um cessar-fogo. Mas antes de prosseguirmos, vamos nos lembrar do poder de nos mantermos informados e engajados. Inscrever-se em canais que fornecem atualizações não só apoia os criadores de conteúdo, mas também o mantém na vanguarda das questões globais. Agora, vamos embarcar em uma jornada pela frente sul, começando por Zaporozhye, seguindo para a dinâmica área de Donetsk e, finalmente, concluindo com os mais recentes avanços significativos na região de Kursk. O exército russo mais uma vez avançou na direção de Lapkov. Relatos sugerem uma possível captura do local, embora a situação permaneça fluida, com relatos contraditórios. Algumas fontes afirmam que as forças ucranianas foram expulsas de Lapkov, enquanto outras indicam lutas contínuas de controle em certas áreas. Por enquanto, marcaremos Lapkov sob controle russo no mapa, mas esse status permanece sujeito a mudanças. Este avanço cobre aproximadamente 5 a 6 km². Indo para o norte, voltamos nossa atenção para Donetsk, onde os ataques russos intensificaram-se significativamente. Fontes ucranianas relatam que o exército russo acumulou tropas e recursos, lançando ataques que resultaram em mudanças territoriais. O foco aqui são as cidades de Nobi e Kataunivka, onde as forças russas avançaram aproximadamente 8 km². Esses desenvolvimentos sugerem pressão russa sustentada, e as próximas horas podem revelar mais mudanças nessa região volátil. No entanto, o avanço mais crucial nas últimas horas está na região de Kursk, particularmente em Sutsa, onde o exército russo alcançou um avanço significativo. Imagens geolocalizadas confirmam a captura de Gogolievka, um local-chave que anteriormente servia como barreira defensiva ucraniana. Apesar de incursões anteriores, as forças russas não haviam capturado completamente Gogolievka até agora. As defesas ucranianas mantinham-se fortes, mantendo relativa estabilidade na área de Kursk. No entanto, a publicação de imagens mostrando tropas russas em Gogolievka levanta as bandeiras da conquista. Este desenvolvimento sinaliza uma mudança substancial, com avanços russos relatados em áreas circundantes. Após essa captura, o controle ucraniano na região de Kursk foi reduzido para menos de 40 km², restando apenas Aleshnia e Kormal como as cidades ainda sob controle ucraniano. As implicações desse avanço são profundas, pois desestabiliza as linhas defensivas que a Ucrânia mantinha por um longo período. Com essas defesas comprometidas, o destino de Aleshnia está em jogo. Cairá rapidamente ou veremos batalhas prolongadas que lembram enfrentamentos passados? As posições ucranianas em Kursk foram efetivamente divididas em 2 segmentos, um ao redor de Oleshna e outro ao redor de Gornal. O resultado desses desenvolvimentos determinará o futuro do controle ucraniano nesse setor. A área mantida pelas forças ucranianas ao redor de Oleshna abrange aproximadamente 8 a 9 km². A pressão após a captura de Gogolievka pode eventualmente levar à expulsão das forças ucranianas de Kursk. No entanto, isso ainda é incerto e a situação em Kormal permanece relativamente estável, sem mudanças significativas observadas nas últimas horas. Apesar das defesas de Kursk terem se mantido por mais tempo do que o esperado, a importância estratégica dessa região para a Rússia não pode ser subestimada. Simbolicamente significativa, Kursk serve como um trampolim para potenciais avanços na região de Sumy. À medida que as forças russas persistem em seus esforços, a captura eventual de Kursk parece inevitável. O ritmo do progresso pode ter desacelerado,
Mas a redução do território controlado pela Ucrânia para menos de 40 quilômetros quadrados é indicativa da pressão persistente aplicada pelas forças russas. Quando a Rússia iniciou esta fase de seu contra-ataque na área de Kursk, o controle ucraniano se estendia por mais de 400 quilômetros quadrados. Agora, encolheu para uma fração desse tamanho. A questão permanece: como a situação evoluirá e qual impacto terá no conflito mais amplo? Ao mudarmos nosso foco para a arena diplomática, as discussões entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia ganharam impulso. Um potencial tratado sobre a extração de recursos minerais tem sido um tema de negociação. Embora alguns obstáculos permaneçam, há indicações de que progressos estão sendo feitos. No entanto, a perspectiva de um cessar-fogo abrangente permanece elusiva. A possibilidade de um cessar-fogo em relação a ataques à infraestrutura crítica e portos relacionados ao Mar Negro está sob consideração. Tal iniciativa, que existia anteriormente mas foi interrompida, pode em breve ver esforços renovados. No entanto, o desafio mais amplo reside em alcançar um cessar-fogo total ou um acordo de paz duradouro. A Ucrânia mantém sua posição contra a presença de tropas russas em seu território, enquanto a Rússia afirma que esses territórios são constitucionalmente parte da Rússia. O diálogo continua, mas uma resolução ainda está distante. As autoridades russas expressaram relutância em se engajar em negociações sem o levantamento das sanções econômicas, enquanto a União Europeia permanece firme em manter essas sanções até que as tropas russas se retirem da Ucrânia. Apesar de meses de discussões e da eleição de um novo governo do Sinai, progressos significativos em direção a um acordo de paz abrangente continuam evasivos. As posições da Rússia e da Ucrânia permanecem entrincheiradas, com diferenças fundamentais ainda por reconciliar. Por outro lado, há avanços nas discussões relacionadas a ataques à infraestrutura crítica e ao Mar Negro. No entanto, a jornada rumo a uma paz mais substancial permanece longa e árdua. Ao concluirmos esta exploração do conflito, somos deixados com uma questão pungente. O caminho para a paz será encontrado ou as sombras da guerra continuarão pairando sobre a região? Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Seu envolvimento e apoio são inestimáveis enquanto navegamos juntos por essas narrativas complexas. Esperamos vê-lo novamente amanhã. Até lá, cuide-se e adeus. No emaranhado intricado do conflito que envolveu a Ucrânia, a luta pelo controle e a busca pela diplomacia se desenrolam simultaneamente. À medida que avançamos ainda mais nessa narrativa complexa, o senso de aventura é palpável, com cada desenvolvimento oferecendo uma nova perspectiva sobre o tabuleiro de xadrez geopolítico. A região de Kursk, um ponto focal de recentes avanços militares, serve como testemunho do impulso incessante das forças russas. Com a captura de Gogolievka, uma mudança significativa ocorreu, marcando um momento crucial na confrontação em andamento. Esta cidade, outrora um bastião da defesa ucraniana, agora caiu sob controle russo, destacando a natureza dinâmica da guerra e as linhas de frente em constante mudança. A importância estratégica de Gogolievka não pode ser subestimada, pois sua captura desestabiliza as linhas defensivas que a Ucrânia conseguiu manter por um período prolongado. As implicações desse avanço vão além do mero controle territorial, pois prepara o terreno para incursões adicionais nas áreas ainda controladas pela Ucrânia em Kursk. Com o controle ucraniano agora reduzido a um punhado de cidades, a pressão sobre os defensores para manterem sua posição contra um adversário determinado aumenta. Ao contemplarmos os possíveis desfechos, surge a questão: as posições ucranianas restantes sucumbirão à pressão crescente ou conseguirão resistir apesar das adversidades? O drama que se desenrola em Kursk é apenas um microcosmo do conflito mais amplo, onde cada avanço e recuo carrega peso significativo no grande esquema da política internacional. As linhas de frente em mudança servem como um lembrete da natureza fluida da guerra, onde as fortunas podem mudar rapidamente e o equilíbrio de poder é continuamente recalibrado. No entanto, em meio ao caos do conflito, a busca pela diplomacia continua inabalável. Os diálogos envolvendo Rússia, Estados Unidos e Ucrânia oferecem um vislumbre de esperança para uma resolução,
mesmo que o caminho para a paz permaneça repleto de desafios. As discussões sobre a extração de recursos minerais sugerem áreas potenciais de acordo, mas o caminho para um cessar-fogo abrangente é pavimentado com obstáculos. A possibilidade de um cessar-fogo em relação a ataques à infraestrutura crítica e portos relacionados ao Mar Negro apresenta um passo tangível em direção à desescalada. Tais medidas, se realizadas, poderiam abrir o caminho para discussões mais amplas sobre a resolução do conflito, ainda que o espectro de posições entrincheiradas paire fortemente.